Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e que essa paz vive e reina nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos uma passagem que está escrita no livro de Atos, capítulo 3, e a partir do versículo 1. É uma passagem bem conhecida, mas é uma passagem muito linda que fala da transformação de um discípulo, a continuação dessa transformação em um discípulo e a cura de um homem coxo ali desde nascença. Vamos ler. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Famosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e ateios se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito linda, que fala de um homem que era coxo de nascença e todas as vezes, todos os dias, ali, ele era colocado na porta do templo. Então, a Bíblia relata que ele era colocado ali todos os dias, dia após dia, e colocava, o mais interessante é que eles colocavam ele ali na porta do templo, e não era para receber uma oração, não era para receber uma cura, mas ela era para receber esmolas. Imagine a situação desse homem que era colocado na porta do templo, onde as pessoas entravam para orar, porém ele não era colocado ali para receber a cura, não era colocado ali para receber uma oração, mas a Bíblia relata que ele era colocado ali para pedir esmola. E logo ele esperava receber uma esmola, E logo ele esperava receber algo para que viesse ser sustento dele. Quem sabe da família dele também, naquele momento difícil a qual Israel vivia, a qual era dominado por Roma, e aquele homem tinha essa esperança de receber uma esmola. Dia após dia, ele era colocado ali para pedir esmolas. Agora, o mais interessante também era Pedro
e João. O mais interessante ali eram aqueles discípulos, principalmente a Pedro. Nós sabemos a história de Pedro, a qual, graças a Deus, o Senhor não olha para a aparência, o Senhor não olha para defeitos, o Senhor não olha para saber ou para querer uma pessoa capacitada, tanto é que ele é que capacita, ele é que molda, ele é que prepara, ele é que instrui. E Pedro, se fosse ver nos dias de hoje, era um discípulo ou um irmão que dava muito trabalho, porque Pedro ele era impulsivo. Pedro, ele tinha ali as suas virtudes, mas porém, ele era um homem ali muito impulsivo, um homem a qual ele falava o que vinha na boca para falar sem pensar antes. E Jesus escolheu Pedro para ser discípulo, para aprender com Jesus, porque o Senhor não olha como o homem vê, mas ele olha para o coração do homem. Pedro poderia ter as suas falhas, as suas dificuldades. Pedro poderia ter ali as suas fraquezas, né? As suas imperfeições. Muitas das vezes achava que podia uma coisa, mas não podia. Muitas das vezes achava que no momento da situação e do aperto ali, achava que ia conseguir sobressair. Quando Jesus falou para ele que ele iria negar o Senhor, ele falou: de maneira nenhuma, eu vou com o Senhor até a morte. Mas ele não sabia a sua limitação. Ele não sabia que ele era uma pessoa limitada, que dependia inteiramente do Senhor. Dependia da capacidade do Senhor. E ele foi instruído. Ele foi ali ensinado pelo Senhor, da maneira a qual ele tinha que proceder, da maneira qual ele tinha que andar para ser bem-sucedido no caminho a qual o Senhor estava instruindo, a qual ele tinha que colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Eu imagino que Pedro já tinha visto aquele homem várias vezes ali na porta, chamada famosa, na porta do templo, pedir esmola. E não poderia ele, naquele momento, fazer nada a respeito. Estava ali sendo moldado, estava ali sendo capacitado pelo Senhor, estava ali aprendendo a ser dependente de Deus, estava ali aprendendo a buscar a presença do Senhor, estava ali aprendendo a viver uma vida de comunhão com Deus, estava aprendendo ali ser cheio da presença do Senhor e como se encher da presença do Senhor. Passou por vários apertos, cortou a orelha de Malco, negou ao Senhor, foi impulsionado pelo inimigo para tentar distrair o Senhor do seu projeto ou desviar o Senhor do seu projeto. Mas também era um homem que Deus usava. Quando Jesus perguntou: quem você dizes que eu sou? Pedro chegou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi
o Espírito de Deus que havia revelado a Pedro. Pedro tinha as suas virtudes e as suas dificuldades, as suas fraquezas. E no momento ali que Pedro negou o Senhor havia instruído eles a viver uma vida de oração, a viver uma vida de comunhão com Deus, a viver uma vida de observar a palavra do Senhor, porque ide fazer discípulo de mim, Jesus falou, ensinando eles a palavra. E quando Pedro recebeu do Senhor o Espírito Santo do Senhor, quando ele estava buscando ali e foram cheios do Espírito Santo, eu imagino Pedro pensando, eu imagino Pedro observando que ele iria ter que passar pelo mesmo percurso na hora nona, a hora da oração. Ele iria passar por aquele cidadão novamente. Porque a Bíblia diz que todas as vezes ele era colocado lá. E desde o seu nascimento ele era coxo. Então muitos dias e muitos anos ele foi colocado ali. E Pedro agora cheio do Espírito Santo do Senhor. Quem sabe se Pedro ainda... Na época ao qual Pedro estava sendo instruído, sendo capacitado pelo Senhor, ou até antes já tinha dado esmola àquele homem. E quando Pedro passou ali, ele pedindo uma esmola, Pedro aprendeu a buscar o Senhor, a jejuar, porque no tempo de Jesus, ali que Jesus estava com eles não precisavam jejuar, a orar, a se humilhar, a ser dependente de Deus, a saber que ele não era nada sem o Senhor, a saber que ele tinha que viver uma vida regrada de oração, de leitura da palavra, para que pudesse ser usado pelo Senhor, porque Jesus disse, olha, em meu nome, expulsarão o demônio, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, colocar a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas para isso, eles tinham que observar a palavra do Senhor. Para isso, nós temos que ler a palavra do Senhor, observar, obedecer, se esforçar para andar com o Senhor. Porque se a gente crê nele, então temos que obedecer, porque não adianta crer e não obedecer. Não adianta crer, falar que crê e não observar e não se esforçar para obedecer a palavra do Senhor. E Pedro sabia que ele tinha que viver essa vida. Ele foi instruído a viver essa vida, a não depender dele mesmo, a ser manso, a ser humilde, a depender inteiramente do Senhor. E quando aquele homem ali pediu uma esmola a Pedro e a João, a Bíblia diz que ele fixou os olhos nele. Olha para nós, e o homem olhando. E a Bíblia relata que ele esperava receber uma esmola. Esperava receber, aleluia, uma esmola. Agora Pedro, aleluia, não tinha mais esmola para dar àquele homem. Pedro não tinha mais uma moeda para dar àquele homem. Uma ajuda financeira para dar àquele homem. Mas ele tinha o Espírito Santo do Senhor. E ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor para dar àquele homem a cura a qual ele necessitava. Muito mais do que dinheiro. Muito mais do que uma ajuda financeira. E aí ele esperando receber essa ajuda financeira. E aí Pedro, fixando os olhos nele, disse: eu não tenho prata nem ouro. Que a Bíblia relata que aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. O tesouro de Pedro
era a presença de Deus. O tesouro de Pedro era ser cheio do Espírito Santo do Senhor, porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E Pedro deu do tesouro dele àquele homem, que foi a presença do Senhor, que foi a cura através do Espírito Santo do Senhor. E Pedro disse: olha, nós não temos prata nenhuma, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que ele tinha era a presença do Senhor na sua vida. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E aquele homem, Pedro agarrou pelas mãos ali, aquele homem se firmou, e quando ele viu que estava com os pés, ele deu um salto. Irmão, imagine a alegria daquele homem. Imagine a felicidade daquele homem que era coxo desde nascença, está andando, está pulando. Não precisaria mais depender de ninguém, poderia trabalhar, poderia conseguir um emprego, ajudar sua família, ser dependente, não ser dependente de mais ninguém, a não ser dependente só do Senhor. Imagine a felicidade. E Pedro, cheio do Espírito Santo do Senhor, deu essa alegria a esse homem. Agora vamos ver o percurso que Pedro fez, a dificuldade a qual o Pedro passou, a angústia a qual Pedro passou, as falhas da vida a qual Pedro passou, a angústia, o choro, a lamentação por ter negado o Senhor, por ter traído o Senhor, muitas das vezes por ter ali ser usado ali pelo inimigo ali impulsionando ele. Imagine a tristeza dele, mas ele continuou firme. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando ele negou o Senhor estava com ele. Ele disse: chama lá Pedro, aleluia, porque Deus tinha um projeto na vida de Pedro, e Pedro entendeu, aleluia, que Deus tinha um projeto na sua vida e que ele iria ser canal de bênção a muitas pessoas na terra, aleluia. E ele começou a se colocar de prontidão, ele começou a se colocar na posição, porque quando Jesus partiu ali, deixou o mandamento para eles, disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Imagine Pedro olhando assim para trás e disse: rapaz, eu já passei por tanta dificuldade nessa vida, por tanta luta nessa vida, o Senhor me restaurou, agora está pedindo eu ficar em Jerusalém, até ser revestido de poder. Eu vou ficar em Jerusalém, eu vou clamar, eu vou prosseguir. E ele ficou ali, orando, até quando foi cheio do Espírito Santo do Senhor, e continuou a sua caminhada. Mas se olhar para a trajetória de Pedro, se olhar lá atrás, quando ele começou ali, talvez muitos poderiam querer que ele desistisse, ou já teriam desistido, mas não, Pedro continuou firme diante do Senhor. Então você que está passando por uma luta, você que está passando por uma dificuldade na sua vida, ministerialmente, pessoalmente, mas você tem que confiar no Senhor, tem que crer que Deus tem um projeto na sua vida, assim como Ele tem um projeto na vida de cada um de nós, e começar a confiar no Senhor, e começar a observar a palavra de Deus, e a obedecer a palavra de Deus, a orar, a jejuar, a buscar o Senhor, a se livrar daquelas coisas que não convém, que não edifica nada, aleluia, que você, muitas das vezes a pessoa gosta de jogar um videogame, gosta de assistir uma série, uma televisão, ali um filme ali, muitas das vezes novela, coisas que não vai edificar em nada, mas que vai querer tirar só o seu tempo, porque muitas das vezes a gente joga só para tirar o tempo, só para se desestressar. Mas no momento desse aí você pode estar ouvindo um louvor, você pode estar ouvindo uma mensagem, você pode estar lendo a palavra, você pode estar brincando com seus filhos, você pode dar uma volta, sair para passear, ou para evangelizar, fazer ou estudar para tentar ter uma vida melhor, ou estiver trabalhando, fazer coisas que edificam realmente a sua vida.
tanto ali na área da sua família, tanto na área ali para buscar algo melhor e tanto na área espiritual. E Pedro observou isso, aprendeu isso e na decorrer da vida, nos trancos e barrancos que ele levou, que ele aprendeu e teve a noção o que ele precisava fazer para ser cheio do Espírito Santo do Senhor, para permanecer cheio do Espírito Santo do Senhor, porque a Bíblia diz que uns começam em espírito e terminam na carne. Então Pedro ali teve ali o discernimento do que ele precisava fazer e ele começou a fazer, tanto para a vida dele, quanto para a vida daqueles que estavam em sua volta, tanto para a vida daqueles que iam precisar dele, porque muitas pessoas, irmãos, e amigos que ouvem, muitas pessoas precisam da gente, muitas vezes a pessoa está precisando de uma oração ali, está precisando de uma cura ali, está precisando ali de uma libertação ali, e por nós não nos colocarmos na presença do Senhor, e por nós não pagar o sacrifício, não pagar o preço, e por nós não querermos uma vida mais regrada com o Senhor, mas querer ser uma vida de aconchego, de bem bom, ir para a igreja e voltar e fazer aquela trajetória normal, como se fosse o normal da vida, mas o normal, aleluia, da vida, aleluia, para um crente, aleluia, para aquele que tem convicção da sua chamada, para aquele que quer fazer a vontade do Senhor, aleluia, é ser cheio, é buscar, é orar, é meditar na palavra do Senhor dia após dia, é orar todo momento que for possível, estar orando, estar buscando, estar jejuando, estar pensando em Deus usar para libertar, para curar, porque a Bíblia diz assim: aquele que crê em meu nome curarão, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, expulsarão os demônios, se pisar em algum escorpião não vai fazer mal algum, aquele que crê em seu nome. Então, se você crê, você sabe o que precisa fazer, o preço que precisa ser pago para que você seja usado por Deus. É aquela pessoa, aquele vizinho, ou aquela pessoa que muitas das vezes é da sua casa, da sua família, da sua parentela, ou vizinho que está doente, irmão, ou que seja coxo, ou que seja manco, ou que seja cego. Então comece a jejuar, comece a orar, comece a crer no milagre de Deus na vida dessa pessoa, através da sua vida. Ainda que lá na frente Deus não use você, mas você estava orando, intercedendo, crendo no milagre de Deus. É esses que são os servos do Senhor, que têm compromisso com a palavra do Senhor e que querem ver o diferencial na vida do próximo e na sua vida também. E o mais importante, estar preparado para o arrebatamento do Senhor, santificado, cheio da presença do Senhor, porque quando a trombeta tocar, você possa ouvir a trombeta tocar e ser levado ao céu ao encontro do Senhor e viver diante do Senhor para todos sempre. Amém e amém.